Olá, está começando mais um programa Escolas do Conhecimento aqui pelo Sistema Educativo de Rádio e TV Univale. Hoje a nossa pauta é com a Escola do Mar, Ciência e Tecnologia e quem está com a gente para falar sobre mudanças no licenciamento ambiental do Brasil é o professor Wagner Clayton Fonseca. Ele é engenheiro ambiental do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, da regional aqui de Itajaí, e também professor de Direito Ambiental da Univale, tanto para os cursos de Engenharia Ambiental e Sanitária, como também Ciências Biológicas. Seja bem-vindo, professor, tudo bem? Obrigado, tudo bem. Bom dia a todos, obrigado pelo convite. Hoje um assunto bastante importante e complexo para a gente começar conversando sobre o licenciamento ambiental que foi instituído pela Lei 6.938 de 1981. Pode explicar para a gente rapidamente do que se trata o licenciamento ambiental? Sim, o licenciamento ambiental é um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, né? Hoje é um dos mais utilizados, vamos dizer assim. E, em resumo, quando o empreendedor quer fazer um empreendimento, né? Ele é potencialmente poluidor, ele contrata um profissional, esse profissional faz os estudos ambientais e envia para o órgão ambiental. O órgão ambiental vai analisar essas informações, fazer vistorias, pedir complementações e ele atesta por meio da licença ambiental se o empreendimento pode ser instalado ou não, com os controles ambientais mínimos, né? Perfeito. E agora nós temos um projeto de lei, para quem nos acompanha ficar por dentro, que é o 3.729 de 2004, que está em análise no Senado e que pode trazer algumas mudanças bem significativas para esse licenciamento ambiental. Caso seja aprovado, professor, quais vão ser essas alterações? A gente pode começar aí primeiro pela parte negativa desse projeto? O pessoal, muita gente está criticando, né, o projeto. Eu não sou muito a favor dessa dicotomia 100% bom, 100% ruim, né? Tem coisas boas e coisas ruins. Mas tem coisas que nos preocupam muito, né? Uma delas principalmente, excluir algumas atividades de forma, assim, sem ouvir a sociedade, sem ouvir a academia, por exemplo, excluir algumas atividades do licenciamento ambiental, como estações de tratamento de efluente, estações de tratamento de água, aqueles pontos de entrega voluntária de resíduo, as usinas que reaproveitam os resíduos da construção civil, os entulhos, né? Então, isso nos preocupa bastante, flexibilizar demais o processo de licenciamento ambiental. Pois é, o senhor mencionou algumas críticas a respeito desse projeto de lei. Eu trago por exemplo, que é a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Abrasco, que publicou uma nota apontando para as consequências dessa aprovação. Esse projeto, inclusive, é apelidado aí de projeto de não licenciamento ou lei geral de extinção do licenciamento ambiental. Segundo a associação, acaba colocando tanto a saúde da população quanto o meio ambiente em risco, uma vez que são interdependentes. O senhor concorda, como estudioso da área e como uma pessoa que atua, né, nesse nicho, concorda com essas afirmações? Principalmente com essas atividades que vão deixar de ser licenciadas, a questão de saúde pública vai ser muito afetada, né? Porque, por exemplo, uma estação de tratamento de efluente, você tem que estudar a concepção de tratamento, se os rios vão comportar o lançamento desse efluente tratado. E uma das consequências é o aumento de transmissão de doenças de veiculação hídrica, né? Se você não licenciar muito bem essa estação vai continuar lançando efluentes que têm potencial de causar danos à saúde pública. Então, o posicionamento da associação me parece bem razoável. Perfeito. Professor Wagner, agora falando dos pontos positivos, né? Como o senhor falou, nada é 100% bom, nada é 100% ruim, mas um desses pontos positivos desse projeto é a padronização de nomenclatura que trata sobre os estudos e as licenças. Quais são os demais benefícios que o senhor pode destacar para a gente nesse projeto de lei? Essa questão aí da padronização é interessante porque cada estado hoje tem uma nomenclatura, né? Se você for olhar o nome de um estudo ambiental em Santa Catarina, se for para São Paulo, já é um nome de um estudo ambiental diferente. O nome das licenças ambientais são diferentes. Então, eu creio que a padronização é interessante, facilita os procedimentos para os profissionais que atuam em vários estados, né? Uma outra coisa positiva que eu acho interessante é a questão, tem atividades que não precisam de licenciamento, mas o empreendedor precisa de uma declaração do órgão falando que ela não é passível de licenciamento porque os bancos exigem, né? E hoje essa certidão, pelo menos aqui em Santa Catarina, ela é paga, né? E o projeto de lei prevê que ela seja automática e gratuita. Então, eu acho isso, creio que é bem positivo. Então, não é um projeto de lei 100% ruim, mas ele tem pontos bem
críticos, assim. E na sua concepção, então, o ideal seria um debate um pouco mais amplo com a sociedade para depois fazer essa aprovação definitiva? O que hoje acontece é se criminaliza muito o órgão ambiental, criminaliza entre aspas, vamos dizer assim, culpa-se muito o órgão ambiental pela morosidade, né? Só que poucas pessoas vão atrás das causas. Por exemplo, qual é a qualidade dos estudos ambientais que chegam nos órgãos ambientais? Talvez seja por isso também que eles não consigam emitir as licenças, né? Uma outra coisa, todo mundo quer flexibilizar o licenciamento com a desculpa da morosidade, mas ninguém fala em capacitar os servidores do órgão ambiental, dar estrutura para os órgãos ambientais. A gente vê aí, tem um movimento que está acontecendo de reestruturação do IMA já, né? O órgão ambiental estadual. Pelo que eles relatam, não tem condições mínimas de trabalho, não tem equipamento de proteção individual, não tem equipamentos de campo, não tem carros. Então, assim, só olhar para flexibilizar o licenciamento eu acho preocupante, né? Não existe solução fácil para problema difícil, né? Então, eu acredito que também tem um olhar para a capacitação dos órgãos ambientais. Além dessa capacitação que acaba contribuindo para a morosidade, como o senhor bem mencionou, teria alguma outra dificuldade no dia a dia da atuação e de colocar em prática o licenciamento ambiental? Hoje o licenciamento ambiental ele também pode ser considerado bem burocrático, né? Os profissionais do órgão ficam muito tempo nos escritórios analisando a documentação e, às vezes, não tem tempo de fiscalizar essas licenças. Porque uma licença ambiental é um papel. Se não houver uma fiscalização efetiva, a licença ambiental é apenas um papel, né? Então, tem que se associar tanto o licenciamento quanto a fiscalização. Então, o órgão não privilegiar apenas o licenciamento ambiental, mas ele também tem que privilegiar a fiscalização, porque é ela que garante que as licenças serão cumpridas, né? Então, eu imagino que, juntamente com o licenciamento, também fortalecer a fiscalização ambiental. Isso ainda precisa melhorar, então. Muito, precisa melhorar muito, até porque os servidores dos órgãos ambientais, geralmente, eles estão em um número reduzido, né? E muitos órgãos ambientais, eles acumulam as funções, né? Um servidor, ele analisa os processos de licenciamento, dá pareceres, responde a requisições do Ministério Público, da Justiça, vão em audiências judiciais, participam de comitês gestores, APA Costa Brava, APA do Gavião lá em Camboriú, né? Então, eles têm diversas funções. E, além disso, eles também têm que atender as denúncias. Então, você acaba tendo que atacar em duas frentes. Então, eu acredito que dar uma atenção maior aos recursos humanos do órgão ambiental, procurar fortalecê-los e não mais enfraquecê-los. Professor, a gente está quase com o nosso tempo encerrando aqui no nosso programa Escolas do Conhecimento, mas, como eu mencionei no começo, o senhor atua também no Instituto do Meio Ambiente aqui de Santa Catarina, na Regional Itajaí. Pode passar para a gente o panorama aqui da nossa região? Como é que estão essas situações de licenciamento ambiental? Tem muita denúncia, muita polêmica? Vocês estão trabalhando bastante aqui na nossa região? Sim, a gente trabalha bastante, né? A gente tem o apoio das fundações municipais, né? Que também acabou desafogando bastante o Instituto do Meio Ambiente, o IMA, né? Mas polêmicas a gente sempre tem, sempre vai acontecer, porque às vezes as leis ambientais são dispersas e às vezes elas dão margem para diversas interpretações. Mas é interessante que nós temos um Ministério Público atuante, os órgãos ambientais estão se capacitando mais, então a qualidade dos licenciamentos está aumentando e, consequentemente, a proteção ambiental. Que bom saber disso. Professor Wagner Clayton Fonseca, engenheiro ambiental do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, também professor aqui da Univale, hoje falando sobre esse destaque nas mudanças do licenciamento ambiental no Brasil. A gente segue acompanhando para ver se vai ser aprovado ou não, né, professor? Com certeza, vamos acompanhar. Então, tá bom. Muito obrigada pela sua participação e qualquer novidade nós estamos à disposição. Muito obrigado, agradeço a todos e um bom dia. Esse foi o Escolas do Conhecimento de hoje. Muito obrigada a você que nos acompanhou. Até a próxima.